Oi, gente, hoje eu vou falar sobre as controvérsias que a Melanie Martinez participou e por que ela, que foi, acho que, uma das cantoras pop mais amadas do planeta Terra, se tornou uma das, não mais odiadas, mas ela é muito odiada. Tipo assim, eu só vejo quase gente falando mal dela. Oh, meu Deus. Um pequeno disclaimer antes de começar o vídeo. Eu comecei a escutar a Melanie Martinez quando eu tinha 10 anos de idade. Atualmente eu tenho 21. Eu passei mais tempo escutando a Melanie Martinez do que não escutando. Eu fui muito fã dela e estive nas trincheiras por ela. Então, se você é um crybaby que vai encher a porra do meu saco, eu já falo aí, vai tomar no seu cu, tá bom? Vai tomar no seu cu E é meio que isso. Bom, a primeira vez que a Melanie Martinez apareceu para o mundo foi quando ela participou do The Voice. E assim, dizem as más línguas que ela já começou a ter uma fanbase aí. Só que, gente, como eu falei, eu comecei a escutar ela em 2015, eu tinha 10 anos de idade. Eu lembro nessa época de ir pro YouTube e assistir ela no The Voice, e 90% dos comentários eram hate pra cima dela. Então, assim, eu não sei se a galera gostava muito dela não, tá? E depois do The Voice, ali em 2015, ela lançou o single Dollhouse e depois lançou o álbum Crybaby. Gente, o álbum Crybaby já chegou explodindo, tá bom? Explodindo. Aqui dando um background que vai ser muito importante, eu acho, pra gente entender o que tá acontecendo. Estávamos no momento do Tumblr. No Tumblr, o que tinha? Tinha Lolita, mas não Lolita moda japonesa. Eu tô falando de Lolita, Lana Del Rey. Tenho 15 anos e gosto do meu professor. Essa era a vibe, pastel goth total, então assim, tons de rosinha fofinhos com coisas assustadoras. E Crybaby meio que veio pra juntar tudo isso. Bom, a história do Crybaby é que tem essa personagem principal, que é a Crybaby, e que ela passa por todas as desgraças do planeta Terra. Então é abuso, a mãe dela é alcoólatra, o pai dela trai a mãe dela, ela é sequestrada. Gente, tudo de ruim acontece com essa menina e as músicas vão acontecendo enquanto essas desgraças vão rolando. E eu acho que 50% do motivo pelo qual esse álbum explodiu foi a estética, que, como eu disse, era tudo que... Era o suco do Tumblr, entendeu? Era uma coisa vintage, com uma coisa de bebê, com uma coisa de estranha. O momento era de pegar as coisas mais fofas e juntar com as coisas mais demoníacas. E foi exatamente isso que Crybaby fez. E foi, assim, uma explosão. Gente, a Melanie Martinez virou um ícone quase que imediatamente, assim. Imediatamente mesmo. Eu lembro que tava na época da Lime Crime. E ela ia nos negócios da Lime Crime. E daí eu seguia. E daí ela passava aquele batom azul. Bom, e agora eu vou começar a entrar nas controvérsias. Porque, como eu disse, nesse início, Melanie era muito amada, mas as coisas começaram a descarrilhar. As coisas começaram a acabar. Bom, outra coisa que eu vou falar aqui é que eu não tô falando em ordem do que aconteceu, tá bom? Eu vou ir falando na ordem que eu acho que vai ser melhor, porque vocês vão pegar melhor, que vocês vão ter um entendimento melhor. Bom, no TikTok, uns anos atrás, as pessoas puxaram o álbum de colorir... É álbum de colorir? O livro de colorir da era Crybaby, que era um merch. Merch é tipo as coisas que o cantor, artista faz para os fãs comprarem. Então a Melanie fez esse álbum de colorir, esse livro de colorir ela fez. E nesse livro tinha desenhos da Crybaby. E em Soap, que é uma das músicas mais badaladas do álbum, inclusive, a imagem é a Crybaby com um sabão na boca dentro de uma banheira. Só que as pessoas acharam muito esquisito. Porque, primeiro, o nome dela é Crybaby. É toda uma estética infantil. Talvez ela não seja um bebê, mas parece um bebê, entendeu? Um bebê, daí tá mostrando o pé, parece uma coisa meio fetiche em pé. Ela tá com sabão na boca e ela tá com uma cara meio... E bom, e as pessoas começaram a pontuar isso, falando: a Melanie Martinez é muito esquisita, porque caralho, ela botaria um bebê nessa posição. Isso é estranho pra caralho. E, gente, como eu falei, isso foi no TikTok. Papo de, tipo, sei lá, 2022, talvez. Antes disso, ninguém tava nem aí, tá bom? Quando saiu essa bomba desse livro de colorir, ninguém tava nem aí. E eu acho que tem muito a ver com essa estética do Tumblr. Tava todo mundo vivendo esse momento, então as pessoas estavam talvez acostumadas, não sei. Ninguém viu nada de errado com isso. Outra coisa que as pessoas começaram a analisar é que, assim, por que a Melanie Martinez fez um álbum inteiro sobre um bebê que sofre as piores coisas do mundo, sendo que ela foi uma pessoa com uma família estável, ela teve uma infância
de boa, assim. A única coisa que... Não a única coisa que ela sofreu, né, gente? Mas, assim, a única coisa, assim, muito paia que aconteceu com ela durante a infância dela foi que ela sofreu bullying na escola. Mas, assim, o álbum toca em assuntos extremamente delicados. E ela nunca passou nada disso, assim, por nada disso. Então, por que ela colocou isso na arte dela? Parecia meio estranho. Algumas pessoas falaram que era até meio fetichista da parte dela. Então, sei lá. Novamente, de novo, repetindo novamente. Minha opinião. Eu acho que é por causa da vibe do momento. Da vibe de 2015. Tipo assim, essa era a vibe do momento, gente. Não dá pra gente fingir que não aconteceu. Pessoas que usavam Tumblr, por favor. Por favor. Falem que o que eu tô falando é verdade, por favor. Bom, em 2017 foi quando teve o real primeiro exposed da Melanie Martinez. E o que eu vejo como o mais pesado da carreira... O mais pesado? O único criminoso, realmente, talvez, da carreira da Melanie Martinez. E assim, gente... Não vou mentir pra vocês. Na época, 2017, eu tinha 12 anos. Eu estava nas trincheiras pela Melanie Martinez, tá bom? Depois que isso aqui aconteceu, muita gente fez vídeos, tipo assim, só tinha vídeo na internet de gente quebrando o disco da Melanie, tacando fogo no merch da Melanie, assim, destruindo tudo que envolvia ela, porque ela se fudeu. Foi um cancelamento absurdamente real. A Melanie Martinez tinha essa ex-melhor amiga. O nome dessa ex-melhor amiga é Timothy. A Timothy resolveu fazer um tweet falando algo que ela sofreu nas mãos da Melanie Martinez também. Bom, eu decidi ler exatamente o que ela escreveu. Tá traduzido, né? Então não vai ser literalmente o que ela escreveu. Mas, enfim, eu vou ler o que ela falou, porque eu realmente acho que muitas das pessoas que são novos fãs da Melanie Martinez nunca chegaram a ler realmente o que a Timothy falou. Então, ao invés de eu colocar palavras na boca de alguém, eu vou falar exatamente o que ela disse. Eu guardei esse segredo por anos, me convencendo de que não era grande coisa e que eu não tinha sido machucada por isso. O pensamento de aceitar que minha melhor amiga me estuprou parece insano. Até escrever isso não parece real para mim. Comecei a contar essa história para pessoas mais próximas, como se fosse uma piada. Haha, você acredita nessa noite louca? Mas comecei a receber respostas que não esperava, respostas preocupadas. É difícil dizer que alguém que você amava te estuprou, alguém que você ainda ama. O pensamento de escrever isso e fazer o mundo ver me apavora, especialmente por causa de quem essa pessoa é. Ela era minha melhor amiga. Ela me escolheu e eu era muito grata por isso. Eu sentia que devia a minha vida a ela, e minha vida começou a girar em torno dela. Eu tinha meus próprios problemas, mas se eu pudesse focar na vida dela, eu podia lidar com os meus próprios conflitos internos por mais um pouco. Alguns dos fãs dela se tornaram meus fãs, mas a lealdade deles nunca se desviou dela. Eles são dedicados. Ela é perfeita. Para o público, ela não pode errar. Ela está lá para os fãs. Ela entende, ela é diferente. Mas quando confrontada com uma amiga que realmente precisava de ajuda, posso dizer honestamente que ela me decepcionou completamente. Durante o momento mais difícil da minha vida, o fundo do poço. O poder e o controle dela sobre mim cresceram e cresceram, e eu fui silenciada. Mesmo sendo aberta sobre perceber o quanto eu precisava de ajuda, fui levada a me sentir culpada. Eu tive que pedir desculpas por ter um ataque de pânico extremo, em que achei que ia morrer, porque isso arruinou a noite dela. Ainda assim, apesar de tudo, eu a amava. A codependência funciona de muitas formas estranhas. Na minha relação com essa amiga, eu dependia de ajudar ela com a vida dela. Assim que eu precisava de um pouco de foco e apoio da minha melhor amiga, não havia nada sobre o que pudesse nos relacionar. Nossa amizade era sobre ela. O poder que ela tinha sobre mim fez com que eu tivesse muita dificuldade em dizer não para ela. Eu faria qualquer coisa por ela.
Uma noite, durante uma festa do pijama, ela começou a se interessar cada vez mais pelas minhas preferências sexuais. Como alguém que já havia passado por abuso sexual anteriormente, sexo é difícil para mim falar sobre. Eu estava, obviamente, desconfortável, mas ela era minha melhor amiga, então eu tentei ser aberta sobre isso. A conversa parecia não ter fim. Eu tinha que trabalhar muito cedo pela manhã. Ela começou a me perguntar, já na cama, se eu teria relações com ela. Apesar de estar incrivelmente desconfortável, tentei levar na brincadeira. Eu tinha um namorado na época, e ela sabia disso. Ele não precisa saber, não é grande coisa. Isso continuou por horas, perguntando por que eu não queria, dizendo que seria divertido. Eu repetidamente disse não. Eu tinha trabalho de manhã. Eu só queria dormir. Eu estava exausta. Eu tentei dormir, mas fiquei acordada a noite inteira, com a minha melhor amiga implorando para eu fazer sexo com ela. Parecia estranho, mas ela era minha melhor amiga. Eu disse não e pensei que poderíamos seguir em frente. Infelizmente, a noite seguinte foi exatamente igual. De qualquer forma, independentemente da minha resposta na primeira noite, ela não desistiu. Mesmo que tivesse entendido a indireta, não se importava. Eu estava exausta. Ela me convenceu a fumar maconha. E como tenho dificuldade em dizer não para ela, concordei, pensando que talvez assim eu conseguiria simplesmente dormir e evitar a situação por completo. A mesma conversa começou de novo. Ela ficava tentando continuamente me convencer de que ficaria tudo bem, que seria divertido e que seria bom. Eu dizia, meu namorado ficaria muito chateado, eu realmente preciso dormir, eu tenho trabalho de manhã. Enquanto eu estava deitada tentando dormir, ela começou a tocar o meu braço. Eu deixei isso acontecer. Talvez ela desistisse. Isso continuou por cerca de 1 hora. Eu fiquei cada vez mais desconfortável. Comecei a rir, dizendo que fazia cócegas. Eu não queria de forma alguma transformar aquilo em uma situação sexual. Posso só fazer isso? Posso só tocar o seu braço? Posso só tocar os seus seios? Ela começou a negociar comigo. Tudo que eu queria era dormir. Ela começou a falar sobre a aparência dos meus seios e implorou para apenas tocá-los. Não precisaríamos fazer mais nada. Eu estava tão exausta, confusa, alterada e diminuída que simplesmente deixei acontecer. Isso levou ela a tocar o resto do meu corpo. Eu nunca disse sim. Eu disse não, repetidamente, mas ela usou o poder que tinha sobre mim e me desgastou. Só para que não haja confusão, eu fui molestada pela minha melhor amiga. Eu fiquei deitada, em choque, sem reagir. E eu odeio falar tão diretamente sobre isso porque me deixa extremamente desconfortável. Mas ela fez sexo oral. Fez sexo oral em mim e depois fui penetrada com um brinquedo sexual, sem que me perguntassem. Foi isso que aconteceu. O ponto principal que preciso sempre me lembrar é: eu disse não por 2 noites seguidas. Não importa que eu não tenha resistido durante o ato, eu já tinha sido desgastada. Ela sabia que eu não queria e eu deixei isso claro. Eu não gritei com ela, não a empurrei para longe. 1, porque eu a amava e 2, porque eu só queria que aquilo acabasse. Nós nunca mais falamos sobre essa noite, embora isso tenha mexido completamente com a minha cabeça. Não havia como eu ter sido estuprada pela minha melhor amiga, certo? Nossa amizade acabou porque ela decidiu que não tinha mais tempo pra mim. Ela se importava demais comigo e isso estava atrasando a vida dela. Eu não tenho certeza de como terminar essa história. Tenho medo da reação que vou receber. A única razão de eu ter feito isso agora é porque eu espero que, por causa dos eventos recentes, as pessoas acreditem em mim. Se você começar a duvidar do abuso nessa história, eu imploro que imagine o papel dela sendo um homem. Garotas podem estuprar garotas, melhores amigas podem estuprar melhores amigas. E a amizade não é consentimento. Silêncio não é consentimento. E eu gostaria que não fosse tão difícil pra mim me convencer dessas coisas. Bem pesado, eu sei. Então, como eu disse, no momento que a Timothy falou sobre isso na internet, muitas pessoas ficaram completamente contra a Melanie Martins. Mas muita gente também ficou a favor da Melanie Martins. Como eu falei, eu tinha 12 anos. Sinceramente, eu nem sei se eu cheguei a ler isso. Com o inglês que eu tinha no momento, eu provavelmente nem entendi absolutamente merda nenhuma. E eu só tava, assim... Eu sou crybaby, a Melanie nunca faria nada com... mentirosa! Porque era meio que isso que tava todo mundo falando. E assim, depois que isso aconteceu,
inventaram que a Timothy tinha desmentido tudo no Stories. Se você viu um story da Timothy, é mentira, tá bom? Já foi provado várias vezes que é uma edição. Dá pra perceber que é uma edição, na verdade. E depois, os fãs da Melanie Martinez tentaram falar que era mentira por outro motivo também. Tentaram várias coisas, na verdade. Mas o motivo principal pelo que as pessoas estão dizendo que é mentira é que a Timothy deu uma entrevista. E nessa entrevista ela falou que foi tipo dia 25. E daí depois ela falou que na verdade foi dia 26. E daí ela foi mostrar no rolo de câmera dela uma foto que ela tirou da Melanie nesse dia. E daí tava outro dia. Enfim, tipo assim, mudou os dias um pouquinho. E daí as pessoas falaram que é mentira por causa disso. E que a Melanie na verdade estava em Nova York um dia antes disso ter acontecido. Então não teria como ela voltar de Nova York pra Los Angeles tão rápido. E também teve outro momento que a Timothy falou que tinha 2 fotos do dia que as coisas aconteceram. Só que nas fotos a Melanie tá com um cabelo diferente. Só que aparentemente em uma das fotos ela tava usando uma peruca, segundo a Timothy também. A Melanie respondeu, e ela respondeu falando isso aqui. Estou horrorizada e entristecida com as declarações e a história contada esta noite por Timothy Heller. O que ela e eu compartilhamos foi uma amizade próxima por um período de tempo. Entramos na vida uma da outra quando ambas estávamos começando nossas carreiras como artistas e tentamos ajudar uma a outra. Nós duas tínhamos dores ao lidar com nossos demônios individuais e com novos caminhos que estávamos trilhando. Mas eu realmente sentia que estávamos tentando erguer uma a outra. Ela nunca disse não ao que escolhemos fazer juntas. E, embora tenhamos seguido caminhos diferentes, estou enviando a ela amor e luz sempre. Bom, daí algumas pessoas pontuaram que foi bem... A Melanie tem escrito, ela nunca disse não ao que escolhemos fazer juntas. Tipo assim, que tipo, ela nunca disse não, então foi consentido, sabe? Uma coisa meio assim. E daí pegou meio mal pra Melanie Martinez ela ter respondido a Timothy dessa maneira. Daí já tinha pegado mal porque a Melanie respondeu dessa maneira, mas depois disso ela fez a música Piggyback pra responder às alegações da Timothy. E piggyback é tipo levar na garupa, sabe? Então a música fala sobre a Timothy estar tentando conseguir fama em cima da fama da Melanie. E daí, enquanto muita gente falou, puta que pariu, Melanie Martinez, isso é a coisa mais tenebrosa do mundo, 90% das pessoas ficaram a favor da Melanie e falavam, a Timothy só tá querendo fama. Vá se fuder essa Timothy. E é isso. Outra coisa que as pessoas atualmente falam sobre é que a Melanie nunca falou nada pras pessoas que fazem bullying com a Timothy. Tipo, parem de fazer bullying com a menina. Nunca. A Melanie nunca mais falou nada. A Melanie ficou em silêncio pra sempre depois que isso passou. E isso ficou meio parado por um tempo. Tipo, que nem eu disse, quando a Timothy falou sobre no Twitter, todo mundo ficou contra a Melanie. E daí a Melanie respondeu e todo mundo ficou contra a Melanie. Mas o tempo foi passando e o jogo virou completamente. Todo mundo que tava contra a Melanie ficou a favor da Melanie depois. Acho que talvez por causa dessa quantidade de mentiras que inventaram sobre a Timothy e sobre ter sido mentira e tal. Em 2024, a Timothy voltou pra internet e fez um vídeo no TikTok falando sobre a pessoa que destruiu a vida dela. E daí ela tava comentando sobre ela ter falado contra, né, a abusadora dela e os fãs da Melanie, que era abusadora dela, terem destruído a vida dela. Ela não consegue ter redes sociais de tanto bullying que ela sofre. Ela acabou com a carreira dela, basicamente. Ela também é cantora. Ela teve que desaparecer, porque ela não aguentava mais sofrer bullying e tal. E daí, nesse momento, meio que as pessoas viraram o jogo de novo e ficaram de novo a favor da Timothy. E eu acho que, juntando com a polêmica do soap, lembra que eu falei antes? Da menininha, da Crybaby, com o sabão na boca, enfim. A Timothy falou sobre, as pessoas começaram a trazer de novo esse negócio do livro de colorir. As pessoas começaram a falar sobre algumas outras coisas também, como, por exemplo, a Melanie e Naira Crybaby usar roupas feitas pra... Como que eu vou falar isso, gente?
Para pessoas que têm fetiche em serem bebês. Bom, foi provado que algumas vezes ela usou roupas feitas nesses sites de pessoas que têm fetiches em serem bebês e que ela também comprou algumas, tipo um berço para adulto num desses sites, uma cadeirinha de comer para adulto também nesses sites. E daí as pessoas ficaram tipo, meu Deus, que porra é essa? Também tem uma outra influenciadora que fez muitos vídeos falando sobre por que ela não gostava da Melanie Martinez e falando sobre a Melanie Martinez fazer esses vídeos de uma criança, tipo, ela era uma adulta, mas ela tava meio que se infantilizando, usando roupas de bebês e coisas do gênero, meio que pra pessoas que são pedófilas, tá certo? Ver os vídeos, tipo, que ela tinha fetiche em, tipo, fingir ser um bebê pra pedófilo. Tipo, várias pessoas começaram a falar várias coisas nesse sentido, tá bom? Tipo assim, isso meio que borbulhou muito no TikTok nesse tempo. E as pessoas começaram a ficar novamente contra a Melanie Martinez mesmo. Daí... Gente, daí daqui pra frente é só pra trás, meu Deus do céu. Bom, depois ali em 2024, tal, teve a Era Portals, que foi um outro álbum que ela fez. E eu acho que já pela galera tá com ódio no coração por causa dessas coisas da Melanie Martinez e as pessoas dando suas opiniões negativas sobre a Melanie Martinez. Eu só vi gente falando mal desse álbum em todos os lugares, assim, as pessoas odiaram. Ah, Laura, eu amei a Era Portals. Eu postei um TikTok falando sobre a Era Portals e falando que eu nunca vi ninguém gostar da Era Portals e assim, eu quase... Só faltaram me matar, só faltaram me bater, vim aqui na minha casa me bater. Mas eu realmente não vi ninguém falar que, assim, porra, eu amo a Era Portals, é a minha era preferida da Melanie Martinez. Eu só vi gente dando hate em tudo, gente fazendo bullying com a Melanie Martinez, gente reclamando que ela tinha engordado, enfim, gente falando de tudo mal dela nesse momento. E daí ali eu vi que, acho que pela primeira vez, a Melanie Martinez tava indo de caralho, tava se fudendo, assim, porque na primeira vez, lá em 2017, que todo mundo ficou contra ela, tipo, todo mundo ficou contra ela uma semana e depois todo mundo voltou a ser fã dela. Não ironicamente, assim, falando. Mas agora, ali em 2024, todo mundo começou a odiar ela, assim, todo mundo mesmo. Ninguém ficando a favor da mulher. A não ser os crybabies, que... Tipo assim, a maioria são crianças de 12 anos. Daí é aquela coisa, né? Daí fica pior ainda. Porque daí você já tá com ódio de um artista. Daí vem uma criança de 12 anos te xingar. Puta que pariu. Daí que dá nervoso mesmo. E eu era essa criança de 12 anos em 2017, né? Então também talvez não posso falar nada sobre. Enfim. Bom, daí começa a acontecer coisas como, por exemplo, a Melanie Martinez vendeu NFT. E pra quem não sabe, NFTs fazem muito mal pro meio ambiente. E pra galera alternativa, no meio alternativo, é meio paia você vender NFT. Se você for uma mulher, eu nunca vi um homem da galera alternativa ser cancelado por vender NFT. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse assunto aqui. Ela vendeu NFT, todo mundo ficou meio de cara. Também aconteceu um ocorrido ali na Era Portals que ela foi vender o merch, né? Ela foi vender as coisinhas da Era Portals pros fãs. E ela vendeu uma vela por $75. Mais frete. Tipo assim, deu mais de $100 essa porra dessa vela. E daí, quando a vela chegou na casa das pessoas, chegou tudo derretido, em situação de... Uma merda, tipo assim, inutilizável. E depois encontraram essas mesmas velas de $75, tipo, numa loja que tudo custa £1, por, tipo, £1,50, tipo, menos de 2 libras. E também tinha um vestido nesse merch que custava $200. E, gente, assim, $200 pra uma peça de roupa é muito caro. É papo de, tipo assim, não grife, mas assim, sabe aquelas marcas caras, tipo, Polo, Ralph Lauren, tipo umas coisas assim? É papo de vestido Polo Ralph Lauren. Então, assim, porra, é foda, hein? $200 num vestido 100% poliéster que era inutilizável de tanto que pinicava e também era transparente. Simplesmente a galera não ficou nem um pouco feliz. E daí, quando as pessoas perguntaram, puta que pariu, Melanie, por que você tá fazendo isso com seus fãs? Você odeia seus fãs? Ela disse que sempre que ela lançava um clipe, ela entrava em dívida com a Warner, né, que é
tipo, negócio de treva. Como é que é o nome dela? Como é que é o nome desse negócio? E que ela tava meio fodida e que ela meio que não recebia grana pela arte dela e que ela precisava fazer esses merchs pra levantar dinheiro, pra conseguir continuar. Esse era o papo dela. Por que eu tô falando isso? Ai, gente, porque depois... Porque, bom, ela passou por outro cancelamento recentemente com o seu ex-namorado, que o nome é Verde. Não fala exatamente assim, mas escreve Verde. E, tipo, Verde eu adorei esse nome, eu adoro o nome Verde. Eu amo Verde. Enfim, aparentemente, o ex-namorado dela, o Verde, era fotógrafo, ele gravava vídeos também, ele era produtor, ele era alguma coisa assim, tipo, da galera da arte. E no Portals, no álbum Portals, eles trabalharam juntos. Então, Portals também faz parte do portfólio do Verde. E daí, eles terminaram, depois de 3 anos de relacionamento. Ela falou que eles terminaram num comentário. Alguém perguntou assim, vocês terminaram? E ela falou, terminamos, mas tá tudo bem, tá? Podem ficar tranquilos, tá tudo de boa. E daí o Verde tirou um print e postou nos stories falando, não tá tudo de boa, não. Tá bom? Menos de 1 mês depois que a gente terminou, ela começou a namorar outro cara e já tinha saído foto dela com esse namorado dela. Que é o bem feio, inclusive. E a assessoria dela entrou em contato comigo dizendo que eu não posso vender o meu livro com a minha arte, porque ela aparece, e ela não deixa eu ver os nossos cachorros. Ela não me deixa ver o cachorro. Caralho, meu cachorro. Porra. E daí todo mundo ficou assim, porra, Melanie, você é uma desgraçada. Nós odiamos você. Por favor, responda alguma coisa. E daí, como ela respondeu? Postando um tour pela casa dela. De milhões de dólares. Uma casa imensa. 100% feita sob medida. Oh, meu Deus, uma casa cara. Bem cara. E daí juntou um negócio do assim, eu sou desgraçada, faz 2 anos que você fala na internet que você tá fudida de dinheiro e agora você responde o seu ex-namorado falando que você é uma desgraçada com um vídeo da sua casa milionária. Vai se fuder. E bom, esses são os motivos pelos quais a Melanie Martinez foi cancelada no seu tempo de internet. É isso, gente. Por favor, não venham aqui na porta da minha casa me bater e não me ameacem de morte e nem me cancelem no Twitter, tá bom? Beijo, tchau.